de um personagem da Bíblia ou de um tema. Sempre falamos de um personagem. E Deus colocou diversos personagens no meu coração. Eu fiz até uma listinha só para ter uma noção. E eu peço para que a igreja abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. No livro de Hebreus 11. Que veio no meu coração os heróis da fé. A natureza da fé. Hebreus 11. Capítulo 11, verso 1, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o possível ou o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém? Irmãos, se lemos a Bíblia de Gênesis até o Novo Testamento, tem muitos personagens que eram improváveis, pessoas que, pela fé e pela ousadia e pela atitude, fizeram história. O único improvável na Bíblia foi Jesus, que já veio nesse mundo com propósito. Todos eram improváveis. E eu quero que a igreja repita comigo: eu sou improvável. Eu trouxe alguns aqui, como Noé. No livro de Hebreus 11 diz que Noé, Deus chamou ele para construir uma arca, porque disse que havia um grande dilúvio, e as pessoas não acreditaram. Ele foi taxado como um louco, mas Noé creu, e ele construiu a arca, e no final, todos sabemos o dilúvio. Noé, a Bíblia diz que demorou 100 anos para construir a arca, 100 anos construindo uma arca, imagina, e as pessoas tirando sarro, não acreditavam, mas ele creu, ele construiu, e ele e a sua família foram salvas. Outro personagem que podemos falar da Bíblia, no Antigo Testamento, é Moisés. Moisés tinha tudo para ser um príncipe do Egito, mas ele preferiu o seu povo, o povo de Deus. Ele tirou os manjares, ele não quis o Egito, ele preferiu a sua descendência. E ele creu. Quando Deus falou com ele, ele era gago, tímido. Ele falou assim: Deus, mas eu sou gago, eu não sei falar. Era um improvável. E Deus falou assim: vai, que eu estou contigo. E ele foi o libertador do seu povo. Ele foi que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Se Moisés não aceitasse o chamado, se Moisés preferisse ficar no Egito como um príncipe, eu sei que Deus levantaria outro, mas a atitude de Moisés em aceitar, que foi um fardo, irmãos. Imagina você levar 12 tribos contigo, murmuradores, blasfemadores, e ainda jejuar 40 dias por aquele povo rebelde, povo que fez bezerro de ouro. Mas Moisés, mesmo assim, aceitou o seu chamado, e o improvável virou libertador. Outro personagem que podemos falar na Bíblia é José, filho de Jacó. José era um improvável, odiado pelos irmãos por causa de uma túnica, odiado, que foi vendido como escravo. Ele tinha sido dado como morto. Os irmãos enganaram seu pai, dizendo que Moisés foi morto por um animal, porque sujou a túnica de sangue, e falou: foi devorado por um animal. Ele tinha dado como morto. Virou escravo.
Só que ele foi fiel a Deus até o fim. José não se corrompeu. José na prisão foi fiel, na casa de Potifar foi fiel. E mesmo sendo governador do Egito, ele foi temente a Deus. José foi uma pessoa que dormiu escravo e acordou governador. Aí eu fico perguntando para vocês se acha improvável? Mas se tiver uma promessa na tua vida, ela vai se cumprir. Vamos falar também de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe, antes de se tornar o que está na Bíblia hoje, ela era uma meretriz, ou naquela época uma prostituta. O que era? Uma mulher que não tinha valor nenhum. O seu povo praticamente já estava condenado. Ela ouviu falar que o povo de Deus ia invadir Jericó. Ela teve uma oportunidade, ela creu, ela falou assim, o povo de Deus vai invadir, todos nós vamos morrer, certo, pastor? Mas quando ela viu os espias, ela deu escape aos espias, e olha a atitude de Raabe, vocês dois, lembra de mim, quando o teu povo, o povo do teu Deus invadir a minha terra, poupe a mim e a minha família. E Raabe deu escape aos espias. Quando os espias entraram na terra de Jericó, falaram para Josué, tem uma moça lá, uma meretriz, uma moça assim, assim, assim. Ele falou assim, tá bom, dê escape para ela e para a família dela. A atitude de Raabe salvou a família dela, mas não só salvou a família dela, como ela teve uma nova vida, virou uma nova mulher, ela virou uma mulher digna, o passado dela foi apagado, ela se tornou uma mulher decente. Jesus vem de Raabe, ela casou com Salmão, Salmão estava na linhagem de Jesus, Jesus vem de Raabe. Aí eu pergunto para vocês, se uma mulher, uma meretriz, uma mulher que não é de ninguém, uma prostituta, entrou na linhagem de Jesus, e você, meu irmão, que é temente a Deus, o que Deus não pode fazer na sua vida? E olha a linhagem de Raabe. Depois de Raabe veio o quê? Ruth, nora de Noemi. Noemi tinha 2 filhos que se casaram. E seus filhos vieram a morrer. E seu marido. E quando Noemi falou para Ruth, pode voltar para a sua família. Volte, porque aqui nós vamos morrer de fome. A outra nora dela foi embora, mas ela falou assim, o seu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Ela creu. Ruth só ganhou um livro na Bíblia, só isso. Olha a fé de Ruth. Ruth tinha tudo para voltar para sua terra, a sua vergonha que não tinha filhos, viúva e morrer de fome. Mas ela falou com Noemi, eu acredito no teu Deus. Eu acredito no teu Deus, no teu povo. Eu vou contigo. E Ruth se casa, vê que tinha Boaz. Boaz, pela lei do liverato, a pessoa tinha que se casar com o parente mais próximo. E Boaz é o parente mais próximo de Ruth. E nessa união, Ruth teve de novo dignidade, saiu da pobreza, saiu da miséria. Olha a importância de todas essas pessoas que eu te falei. Todos creram em Deus. Todos tiveram atitude. Repita comigo, atitude. A partir de hoje vocês terão atitude. Atitude, a palavra para vocês hoje é atitude. Para de se esconder nos seus problemas. Para de se esconder nos seus problemas. Para de choramingar. Para de botar a culpa no próximo. Fala assim, o meu Deus é o Deus de Israel. O meu Deus é o Deus provedor. O meu Deus vai apagar as minhas vergonhas. Não importa o teu passado. Não importa o que você fez. Não importa de onde você veio. A partir de hoje, a sua atitude, quando você sair dessa porta para fora, você terá atitude.
Esqueça o passado, esqueça os problemas, esqueça quem te acusou, esqueça quem fala mal de você, esqueça daquele parente que fala mal de você, esqueça daquela pessoa que faz piada porque você é cristão, esqueça aquela pessoa que te persegue no seu trabalho, esqueça daquela pessoa que ri de você na faculdade, na escola, aquela pessoa, aquele vizinho que te acusa. Você terá a atitude de dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Senhor, a porta se fechou, mas eu tenho a atitude de jejuar, de orar e de buscar o Senhor acima de todas essas coisas, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Se você quer a sua palavra, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, depois de Ruth dá a luz a Obed. Obed dá luz a Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Quem era Davi? Davi sabia que ia ser rei, irmãos? Davi tinha noção de quem seria ele, irmãos? Davi estava esquecido no pasto com as ovelhas. Quem era Davi? O menor de seus irmãos. Os irmãos todos altos pela Bíblia, bonitos, formosos, de guerra, soldados. E Davi, ruivo, magrinho, no campo, cuidando das ovelhas. Só que ali, ele esquecido, Deus não tinha se esquecido dele. Foi ali que ele matou um leão e um urso. Davi, quando o profeta Samuel vai ungir, Davi estava esquecido. Samuel falava: Senhor, é esse, olha o tamanho, esse aqui, não, e esse, não. Sabe o que Deus falava para Samuel? Você está vendo a aparência, eu estou vendo o coração. Manda buscar aquele rapaz que está esquecido lá no campo. Quando Davi vem, fala: é esse, e é ungido. Mas até aí tudo bem. Mas quando vem um problema, e quando vem um gigante? Quando vem o gigante que afronta o exército de Israel, quando Golias fica ali dias e dias afrontando o exército de Israel, nem Saul, nem os irmãos de Davi, não tinha um que teve coragem de desembanhar a espada e falar assim: eu vou enfrentar esse filisteu. Não teve um. Quando Davi vai levar mantimento para os seus irmãos e para o exército, ele pergunta: quem é esse circunciso? Davi não viu o tamanho dele. Ele só falou: quem é esse circunciso que ousa blasfemar contra o exército de Israel? Quem é esse? Esse pessoal falou: é um gigante, ele é Golias. Mas por que ninguém enfrenta ele? Quem enfrenta ele vai se casar com a filha do rei e não pagará mais impostos. Aí Davi viu uma oportunidade. Olha só, as oportunidades às vezes batem na sua porta e o seu medo não deixa você. O seu medo não deixa você dar um passo. Mas Davi falou assim: eu não tenho medo dele não. Davi falou assim: eu vou enfrentar, mas se você... Não quero nem a armadura do rei, não quero. Eu quero enfrentar esse gigante. Hoje o Senhor vai entregar você em tuas mãos, em minhas mãos. Hoje você vai morrer. Mas ninguém acreditava em Davi. Davi só tinha o quê? Uma funda e uma pedra? 5 pedras? Mas quando Deus está com você, irmãos, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, não importa. O seu Deus é infinitamente maior do que qualquer problema que você tenha. O seu Deus, ele é maior, não tem como comparar. E quando, vocês conhecem a história, quando Davi mata o gigante, os filisteus fogem. Nem Saul acreditou que Davi era capaz, que ele estava acontecendo. Olha só, quando você tem uma atitude na sua vida. Qual é a pedra que você tem em sua mão hoje? Qual a arma que você tem? A minha é essa aqui, ó. Essa é a maior arma que eu tenho. A outra arma que eu tenho é os meus joelhos no chão e a boca no pó. Quando eu fecho a porta do meu quarto e oro, ali não tem Satanás que possa me vencer. Ali não tem inimigo algum que possa me vencer. Meus irmãos, mais uma vez eu vou repetir.
Não importa o tamanho do gigante que está te afrontando. Não importa se é chefe, não importa se é parente, não importa se é alguém que está te afrontando lá fora, ou é o desemprego, não importa, não é se vem a doença, qual é o seu gigante hoje? Mais uma coisa eu te digo, o Deus que estava com Davi é o mesmo que está com você. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, é tão bom falar de Deus. Aqui são só 2 degraus, mas toda vez que eu vou subir, me dá um frio na barriga, não importa qual igreja que seja, não importa onde seja, mas dá um frio, porque não é fácil transmitir a palavra de Deus. Porque não é que chega aqui e falar qualquer coisa. Se eu não me preparar, se eu não me jejuar, se eu não ler a palavra, se eu não me alimentar, eu não consigo transmitir nada para você. Eu vou falar um monte de blasfêmia aqui, eu vou falar um monte de besteira, vou querer dar profetada, falar isso, tentar adivinhar até CPF. Eu só venho falar o que Deus coloca no meu coração. E é tão bom falar de Deus. Meus irmãos, eu quero falar também sobre Gideão. Quem era Gideão? Olha o tanto de personagens que Deus colocou no meu coração. Talvez cada personagem se enquadre em cada um de vocês. Mas olha só Gideão. Gideão com medo dos midianitas, porque Israel estava sendo afrontado, eles roubavam tudo. Gideão foi malhar o milho no lagar, o trigo no lagar, desculpa, irmãos. O lagar não é lugar de você malhar trigo. É de fazer o vinho, certo, pastor? Mas era a oportunidade que ele tinha. Ele falou assim: não vou morrer de fome, eu vou malhar aqui mesmo. Olha só, ele falou assim: não, eu vou malhar o trigo aqui. Quando Deus aparece, quando os anjos aparecem, fala: varão valoroso, eu entrego o midianita em tuas mãos. E ele fala: Senhor, a minha casa é a menor do meu povo, e eu sou o menor da minha casa, o Senhor me chama de varão valoroso, eu não posso. E Deus falou assim: vai na tua força. E Deus fala para você também, irmão, vai na tua força. Em frente, irmãos, em frente. Gideão entrou na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, pela atitude. É aquela: se eu morrer, morri, mas se eu vencer, vai ficar marcado pro resto da história. E foi o que aconteceu. Quando o pastor falou da história da CAP, da igreja, eu fiquei imaginando, quando ele disse, a igreja começou indo no monte, não tinha ainda, né, estava em reforma, certo? Não tinha templo, e fomos fazer no monte. Olha que incrível. E hoje vocês estão aqui. Ele creu, vocês todos creram nas promessas, que um dia essa igreja iria existir, mesmo sem templo. E hoje a igreja está em reforma, vai ficar melhor ainda, pela honra e glória de Deus. E eu creio que daqui a um tempo vai ter em outro lugar e vai crescer, em nome de Jesus. Aqui vai sair, as crianças estão lá embaixo, são futuros pastores, presbíteros, diáconos, levitas. E quando o pastor falou que estava a história da igreja, eu achei tão bonita a história da igreja, irmãos. Toda vez que vai alguém no podcast falar da história da igreja, a maioria fala assim: começamos com uma oração em casa, um grupo de oração na minha casa. A maioria, vocês podem ver que falam: começamos em casa, ali no quintal, um círculo de oração, e foi crescendo. A CAP não, a CAP começou no monte. Que coisa linda, pastor, parabéns. É muito gratificante saber a história das igrejas, sabe? Tem membros que não conhecem a história da igreja, e quando o pastor vai lá contar a história, as pessoas começam a querer conhecer a história da própria igreja. Isso é muito bom. E a CAP era improvável para vocês, mas para Deus, Ele já tinha esse plano, faz só. Quando vocês falam assim: eu sou improvável, porque eu também sou improvável, mas eu creio num Deus que tudo pode. É igual o pastor falou assim: põe o pé que eu coloco, que Deus põe o chão. Põe o pé. E a minha vida, irmão, se você permitir um breve testemunho, eu era uma pessoa mais improvável que qualquer um aqui. Eu vim das cinzas, irmãos, desculpa a palavra, vim do pó,
porque eu passei por momentos da minha vida de até desistir. Nasci na igreja, nasci na Deus e Amor praticamente, minha avó, finada avó, que Deus tenha, me levava, minha mãe, eu nasci praticamente na Deus e Amor. Passou um tempo, fui crescendo, né? Aí fiquei muito tempo sem ir para a igreja, e Deus nunca desistiu de mim, irmãos. Passei muitos... Eu não vou mentir aqui e falar que eu usava droga, que eu roubava, não. Graças a Deus eu nunca precisei disso. Sempre tive educação, mas eu sempre saía, muitas baladas, muitas coisas, mas eu era uma pessoa assim improvável. Eu não devia R$ 1 para ninguém, eu não ia na casa de ninguém pedir nada de parente, mas eu era chamado de vagabundo. E assim, eu era apontado, minha família era grande, me apontava, muitas pessoas me apontavam, faziam piadas de mim. E eu sentia muito, só que assim, eu sempre orei. Mesmo não estou na igreja, eu sempre orava em casa às vezes. Eu sempre fui temente a Deus. Eu nunca queria ir para a igreja católica, não, mas eu sempre fui fiel a Deus. Eu sempre orava, mesmo não indo para a igreja. E acho que Deus via isso em mim. E eu sempre sonhava muitas coisas, Deus me dava muitos sonhos, e eu sofria às vezes muitas coisas espirituais. E teve um dia que um amigo meu nunca desistiu de mim, irmãos. Ele sempre me chamava para ir para a igreja, sempre, sempre. Desde meus 11 anos até... E eu nunca ia. Eu era pequenininho, né, Deus Amor. E ele ia na Assembleia do Belém. E ele sempre me chamava. E teve uma época, irmãos, que assim, nada dava certo na minha vida, nada. E eu entrava no emprego aqui, passava um mês, 2 meses, eu trabalhava certo, eu era demitido. E eu chegava em casa, imagina, eu falava pra minha mãe, fui demitido. Mas de novo, parecia que eu não gostava de trabalhar, sabia? Eu ia, sério, eu ia, não está dando certo aí, não deu, tal. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu não sabia o que estava acontecendo. Eu comecei a entregar até panfleto na rua, irmãos, porque eu não queria ter chamado de vagabundo. Eu comecei a entregar até panfleto na rua, trabalhava de ajudante de pintura com meu tio. E assim, eu ficava pensando, mas o que Deus tem para mim? E esse meu amigo falou assim, cara, vamos para a igreja que vai melhorar. Eu falei assim, vamos. E quando eu cheguei naquela igreja, assembleia, quando eu entrei, estava cheia. Eu senti algo tão bom. Eu falei, aqui que eu vou ficar. Eu falei assim, eu vou ficar aqui. E antes do pastor falar, eu já aceitei a Jesus. Eu quero voltar. Irmãos, eu falei assim, a minha vida agora vai para frente. Só que não, irmãos, aí que piorou. Meus irmãos, por incrível que pareça, piorou. E eu falava, eu era um pastor muito amoroso. Eu falava assim, ô pastor, eu vou voltar para o mundo, porque lá não estava tão pior que aqui não. Lá, irmãos, te juro, tudo que tinha no meu quarto, tudo que tinha no meu quarto se quebrou. A minha mãe pensou, se não está dando certo na igreja, eu vou te levar na macumba, porque tudo quebrava. O meu guarda-roupa, irmãos, desmontou todo, quebrou sozinho. Minha mãe colocou uma tábua de passar no meu quarto, lembra, ela quebrou no meio. Um computador que minha irmã colocou quebrou. Minha cama quebrou. Estava dormindo no chão, irmãos. E eu falei assim, e o pastor falou, Ricardo, seja fiel a Deus. E eu comecei, a minha garganta, eu não sei o que era, eu só sei que Deus me curou, irmãos. Começou a doer tanto. Quando dava a hora de ir para o culto, doía tanto, que eu ficava assim, meu Deus, eu vou morrer. E eu tomava remédio, eu falei assim, será que eu estou com uma enfermidade, alguma coisa? Eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da vida. E eu desempregado, eu falei assim, Deus, o Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe o tanto que eu te amo. Nunca, mesmo estando na igreja, eu sempre fui fiel a Ti, eu sempre orei em casa. E em sonhos Deus me mostrava que a minha afinada avó, ela era cartomante, a minha irmã, elas eram espíritas, faziam rituais. E no sonho eu tive, o inimigo falava que não aceitava me perder, que não era para ser, ou eu era da igreja, ou eu era para eles. Só que eu não entendia, porque quando eu era mais novo, minha avó, mesmo eu indo para a igreja, minha avó, assim, minha outra avó, ela jogava cartas, ela fazia banho nas pessoas, essas coisas. E ela me dava muitos banhos, e para mim era normal isso. Eu era pequeno, eu não sabia, né? Eu não sabia, minha avó dava banho de pipoca, e
fazia uns matos lá, me dava banho. Só que isso para mim, eu cresci nisso. Você vê, eu cresci na Deus e Amor, que era pequeno, né? Depois eu parei de ir e eu fiquei lá, mas eu não sabia. Eu estava na ignorância. E quando eu falei com a minha avó, expliquei para ela, ela falou assim: meu filho, então a partir de hoje eu não vou te dar banho mais de nada. Aí o pastor foi me ensinando, eu fui me libertando, sabe? E foi um processo tão doloroso, irmãos, que imagina, você tá dormindo no seu quarto, você vê pisadas, você vê a sua cama, sabe, alguém sentando, querendo te pegar. Mas quando eu ajoelhei na igreja, eu falei assim: Deus, eu preciso ser liberto. Meus irmãos, e quando eu me derramei, até no meu quarto eu chorava, falei: Deus, eu preciso. Aí quando Deus falou assim: agora sim, eu estou vendo que você quer mesmo ser liberto. A minha vida começou a andar, irmãos. Minha vida começou a andar, minha vida começou a melhorar. E eu fui indo para o monte com os irmãos, eu comecei a servir na igreja, aquele primeiro amor. Irmãos, e minha atitude de me entregar verdadeiramente ao Evangelho de Deus, que Deus me libertou. Hoje eu brigo com a minha irmã para levar ela para a igreja, mas é difícil, mas eu estou orando por ela. Me ajude a orar pela minha irmã, que minha irmã ainda, infelizmente, ela vai às vezes na igreja, mas aí não consegue largar o espiritismo. Mas eu não desisto. Alguém não desistiu de mim, eu não desisto dela. Como alguém não desistiu de vocês, você não pode desistir daquela pessoa que você ama. E meus irmãos, e é engraçado que a minha vida ainda parecia, estava meio que sem sentido. E eu comecei a ir para o monte, eu começava a orar, eu entrei na faculdade, aí foi melhorando, sabe? Mas a gente tem que ser igual os sentinelas, vigilante. Nós temos que ser vigilantes, sempre vigilantes. Eu comecei a namorar, noivei, estava construindo uma casinha, não estava ainda formado, tinha acabado de me formar, desculpa. E assim, eu trabalhava no escritório muito bom, aí veio a pandemia, aí eu saí do escritório e começou tudo de novo, irmãos. E eu falei assim: meu Deus, as portas se fecharam. Mas eu sei que meu passado foi meu passado. O que eu estou passando hoje é fichinha perto do meu passado. Meu irmão, você fala as coisas, mas parece que fala assim, parece que a vida fala: então pera aí. A minha noiva na época, agora minha esposa, teve um câncer. Ela estava ruim, sabe? Desabou. Parou a construção, perdi emprego. Ela teve uma doença muito grave. E eu falei assim, eu não entendia. Eu não entendia os planos de Deus. E eu ficava assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da vida? Minha esposa está quase morrendo. Minha esposa estava tão ruim, irmãos, que ela perdeu o cabelo, ela inchou muito. E o médico tinha dado 3 meses de vida para ela, irmãos. E eu falo isso, eu fico até emocionado, porque foi algo assim da minha vida que eu não esperava. E assim, eu falei assim: Deus, eu preciso trabalhar, mas eu preciso cuidar da minha esposa. O que eu vou fazer da vida? Eu não posso estudar para a prova da UAB? Como é que eu vou fazer? Que meu sonho é ser advogado. A minha casa está parada e vinha no meu coração. Igual Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Seja forte e corajoso. E eu tinha que ter força, irmãos. Que eu via minha esposa sofrendo, gritando. E Deus me deu uma porta de emprego na portaria, você acredita? Eu falei assim: Deus, não é soberba, mas eu quero ser advogado, não quero ser porteiro. Nada contra, irmãos. Mas assim, eu entendi os planos de Deus na minha vida. Eu trabalhava à noite na portaria, um dia sim, um dia não. E de dia eu cuidava da minha esposa, nas quimioterapias dela. Então eu tinha que trabalhar de noite e de manhã ir para a quimioterapia com ela. E pela honra e glória de Deus, ela foi curada. E quando o médico falou assim: mas espera aí, o médico ficou espantado, falou assim: nossa, eu pensei que você não ia resistir. E ela, pela honra e glória de Deus, hoje ela está bem. Hoje ela está 100% curada, o cabelo cresceu, voltou a vaidade dela. Que mulher cara, viu, irmão? Hoje eu deixo porque eu sei que ela sofreu. E assim, eu passei na UAB, mas eu não estava feliz trabalhando na portaria. Eu falei assim: agora que ela está curada. Foi tudo assim, quando ela foi curada, o meu chefe chegou e me falou assim: Ricardo, a gente perdeu o contrato, então vamos ter que demitir. Eu falei: tudo bem, não queria ficar aqui mesmo, mas tudo bem, mas Deus já fez a obra.
E Deus foi fazendo na minha vida, irmãos. Eu fui batalhando, passando na prova da OAB, conseguindo um escritório muito bom. E eu falei assim, Deus, eu lembro que eu fui para um monte, irmãos, um tempo atrás, e a gente faz promessa, a gente esquece, mas Deus não esquece. Eu lembro que eu estava nesse processo, e eu falei assim, Deus, eu prometo para ti, Pai, que eu amo a tua palavra, eu prometo que eu serei um grande pregador da tua palavra. Eu prometi para Deus, eu prometo, Senhor, que eu serei um grande pregador da tua palavra. E passou o tempo, irmãos. E quando eu estava trabalhando em um lugar, eu fiquei pensando, meu Deus, e veio no meu coração, Deus veio no meu coração, você lembra que você prometeu para mim? E eu fiquei pensando, e veio no meu coração. Aí minha irmã na igreja falou assim, você prometeu para Deus, e Deus te ama, mas Ele quer que você cumpra. E veio, eu falei assim, meu Deus, é verdade, eu preciso cumprir. Eu prometi que eu seria um grande pregador, que a minha profissão nunca esteja acima de ti, Senhor. É como Davi, eu perca tudo, mas não perca a tua presença. E eu falei quando eu entrei nesse escritório, era um escritório muito bom, era um escritório grande, muito bom, todo mundo da cidade queria entrar naquele escritório, e Deus me colocou ali. E o dono do escritório falou assim, a sua história parece muito com a minha, você, um rapaz humilde, veio, começou do zero, e eu vou te dar uma oportunidade. Você tem a carteira de advogado? Eu falei assim, não. Você é advogado? Você ainda não. Mas eu preciso de um advogado. Eu falei assim, você me dá uma oportunidade, eu vou passar na prova da OAB, eu vou virar um advogado e vou crescer aqui. Ele falou assim, tudo bem. Irmãos, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Só de domingo e de terça e de quinta que eu ia para a igreja. O resto eu só estudava, irmão. Só estudava. Eu falei, eu vou cumprir o que eu prometi. E Deus dá honra que eu passei. E ele falou assim, parabéns, você cumpriu, você passou. Agora eu falei assim, eu vou ficar aqui 2 anos, que Deus colocou no meu coração. Eu vou ficar aqui 2 anos, eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender e vou abrir meu próprio escritório. Ele falou assim, tudo bem. Irmãos, desculpa até a comparação. Quando José estava na prisão, Deus estava com ele, a prisão prosperou. Quando ele estava na casa de Potifar, a casa de Potifar prosperou. Eu orava pelo escritório dele, não orava por mim. Quando eu estava lá, eu falava assim, Deus, um dia eu quero ser um grande advogado, eu quero crescer, mas eu oro para esse escritório. Irmão, o escritório dele começou a crescer, irmãos. E todo cliente que vinha comigo fechava. E ele falou assim, ele falava, até brincava, quem senta aí fecha com você, então sempre deixava comigo. Só que chegou um tempo que eu falei assim, agora, o que eu prometi, que era 2 anos, eu estou 2 anos aqui, agora eu vou abrir meu próprio escritório. Ele falou assim, mas como é que você vai abrir? Eu falei, não sei. Eu vou alugar uma sala, eu quero que você me mande embora, dá meu direito, que eu vou, nem que eu comece do zero, mas eu vou fazer esse escritório. Irmãos, eu não sabia nem por onde começar, mas eu confiei em Deus. Quando eu fui num lugar, fui eu e minha esposa andando, que minha esposa também é advogada, só que ela não quer mais advogar, deixa tudo para mim agora. Começamos a andar nos lugares, e ela falou assim, eu senti Deus que é aqui que a gente vai começar, mas a gente não vai ficar aqui. E irmãos, a minha esposa é uma pessoa que ela ora muito. A minha esposa, pela honra e glória de Deus, ela jejua tanto, irmãos, ela ora tanto, ela lê a palavra, é uma mulher tão fervente de oração, que às vezes eu me constranjo, que eu queria ser igual a ela, mas cada um tem um chamado diferente, né? Quando ela falou assim, é aqui, mas você não vai ficar aqui é só para você começar. E o rapaz falou assim, tá, vocês vão entrar, vocês já têm. Eu falei, não tenho móveis nenhum, irmão. Falei para ele, eu não tenho nada, mas eu vou passar cartão de crédito, mas o seu aluguel tá pago, o dinheiro que eu peguei, eu já deixei para o aluguel, e Deus vai dar cliente. Falei para ela, comprei uma mesinha, minha mãe comprou uma mesa para mim, e uma cadeira que eu tinha, uma mesma cadeira, e coloquei uma placa lá. Aí eu comecei a divulgar. Meus irmãos, acho que em 2 meses, ele estava todo imobiliado. Começou a Deus mandar cliente. E eu falei assim, Deus, que bom, Deus. Glória a Deus. Pela honra e glória de Deus, irmãos, eu saí de lá, agora ela falou assim, hoje eu estou no escritório maior. Hoje eu tenho 4 advogados comigo. E assim, não fazendo propaganda, mas quem precisar, eu falei para o pastor, pode ir lá. Se os irmãos for lá, eu não cobro da igreja consultoria, nada. Pode ir lá, o que vocês precisarem, pode procurar
Lá tem um advogado para cada área. Quem precisar, fala assim, irmãos, irmão Ricardo, eu preciso disto assim. O que eu puder fazer pela igreja, eu vou fazer, tá bom? Irmãos, assim como Deus foi na minha vida, eu creio que Deus será na vida de vocês. Irmãos, eu vejo a CAP aqui, vai ficar bonita, irmãos. Vai ficar bonita. Essa igreja vai ficar linda. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai ser sede. Essa igreja vai para outra cidade. Essa igreja vai para outro bairro e vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. Quem acredita, dá um glória a Deus. Aleluia, irmãos. Vai crescer, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, irmãos. Irmãos, atitude. Eu vejo vocês aqui, prometam para mim que vocês terão atitude, irmãos. Atitude. Não sei em qual área que seja. Não importa o que vier, não importa a luta que vier. Irmãos, hoje, lembrem hoje de vocês o que vocês oraram no passado para ter o que vocês têm hoje. Orem, olha só o passado, quando vocês antigamente ajoelhavam no seu quarto, as lágrimas que vocês derramaram para ter o que você tem hoje. E se Deus fez, o que não pode fazer no futuro? Irmãos, como Ana, o sonho dela era ser mãe. Ela só queria ser mãe. Ela não queria ser mãe de profeta, ela não queria ter uma história escrita no livro da Bíblia ali dela, em Samuel, ela não queria, ela só queria ser mãe. Mas ela não entendia o propósito que Deus tinha na vida dela. Às vezes você não sabe o que Deus tem na sua vida. Não importa a sua idade, se você é novo, se você já é idoso, não importa a sua idade. Mas os planos de Deus jamais vão morrer. Os planos de Deus jamais vão morrer. Os meus planos, eu posso fazer um plano hoje e amanhã ele morrer. Mas se Deus colocou um plano na minha vida, se eu falei assim, Deus, eu tenho um sonho de ser isso, eu tenho um sonho de fazer aquilo, e esse sonho nascer no coração de Deus, irmãos, ele jamais vai morrer. A não ser que você não queira, mas para Deus jamais vai morrer. As promessas de Deus nunca irão morrer. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual o seu problema, mas eu creio que o meu Deus, o seu Deus, ele não é homem para mentir, e se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não sei porque eu estou repetindo isso, mas Deus está colocando no meu coração para repetir, porque tem pessoas aqui que não entendeu. O plano dele jamais vai morrer. Tenha atitude. Eu sou improvável, mas o Deus de Israel, ele jamais vai deixar eu me enganar. Ele jamais vai deixar os meus sonhos morrerem. Todos esses personagens da Bíblia, todos eram improváveis. Ninguém sabia o futuro. O único que não era improvável era Jesus, porque ele já veio como um Salvador. O restante não, eles tiveram que batalhar, eles sofreram, eles buscaram ser o que foram, que é hoje na Bíblia. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei, eu não sou profeta, eu estou sincero, eu não estou aqui para profetar, eu não sou profeta, eu não sei qual é o seu sonho, mas se você colocar nas mãos daquele que opera o milagre, ele vai se cumprir. Eu não sei se você também está orando por uma pessoa que está enfermo, uma pessoa que busca uma cura, eu não sei o que você busca aqui hoje, mas se você entregar na mão de Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele vai curar, ele vai abrir porta onde não tem. Ele abre porta onde não tem. A CAP vai crescer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. Não importa se você tem alguém que não acredita, mas acredite. Se você acreditar, faça a sua parte, porque Deus, ele vai cumprir. Deus vai restaurar famílias, Deus vai restaurar casamentos, Deus vai restaurar matrimônio. Deus vai trazer varão para a vida dessa mulher. Deus vai trazer uma Rebeca para a vida desse irmão. Você vai casar, você vai construir família, você vai gerar. Essa criança vai crescer em nome de Jesus e vai ser uma pessoa de Deus. Vai ter essa criança, eu creio que ela vai ser um instrumento na mão de Deus. Que os sonhos dessa criança possam crescer junto com o de Deus. Aleluia. Que o seu sonho, irmão, esteja firmado com Deus.
A vontade dele tem que ser feita e não a minha, mas por amor a vocês, eu oro por vocês. Irmãos, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade de estar aqui, transmitindo essa palavra. Eu posso não ser aquele grande pregador, mas eu falo o que Deus coloca no meu coração. E o que Deus colocou no meu coração é isso: que vocês vão vencer, a CAP vai vencer, a CAP vai crescer. Glória a Deus, aleluia. Você crê, irmão? De bigode, você crê? Você crê, irmão? Deus é contigo, irmão. Tá bom? Deus é contigo, irmão. Você pode se pôr de pé, irmão? É? Irmão, igual eu falei, eu não sou profeta, irmão. Eu não sou profeta. Eu falo o que Deus colocou no meu coração. Eu não sei qual é o que você tanto pede para Deus, mas se você dobrar o seu joelho no seu quarto, sozinho lá, você e Deus, um particular, Ele ouve as suas orações, irmão. Eu não sei o seu sonho, eu não sei o que você quer, mas eu creio, irmão, que Deus te ama muito. Ele te ama tanto, irmão. Ele ouve os seus pensamentos. Eu não ouço o seu pensamento, eu não sei o que você está pensando. Você deve estar pensando, esse rapaz está mentindo, esse rapaz está louco. Mas Ele sabe o teu coração. E o que vem no meu coração para te dizer é que Ele te ama tanto. Se você buscar Ele de todo o seu coração, irmãos, aleluia, ericanda labassúria, irmãos. Irmão, igual o Gideão, vai na tua força. Deus é contigo, amém? Aleluia. Ô irmã, você que está de pé, irmã, aleluia. Mesma coisa, Deus te ama tanto. Ele se alegra muito da maneira que você busca Ele. Deus se agrada muito da maneira que você busca Ele. Continue assim. Aquela sua petição, Ele não se esqueceu do que você tanto pede para Deus. Eu não sei o que você pede, mas o que vem no meu coração é que aquilo que você pede, eu não sei. Eu não vou falar assim, ó, ela pede isso, porque eu não sei o que ela está pedindo, eu vou estar mentindo. Mas Deus só fala assim, o que você tanto pede, irmão, irmã, Ele não se esqueceu de você, tá bom? Amém. Glória a Deus. O irmão de preto. Ô irmão, fica de pé, por favor.